Bom dia, a paz do Senhor Jesus. Vamos fazer a leitura da lição número 4, que vai ser ministrada em 27 de julho de 2025, apenas a leitura. Uma igreja cheia do Espírito Santo. Texto áureo. E tendo orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos. E todos saíram cheios do Espírito Santo e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Atos 4:31. Verdade prática. Uma igreja cheia do Espírito Santo suporta aflições, ora com poder e ousa no testemunho cristão. Leitura diária. A leitura diária de segunda está em Mateus 10, 19, 23, suportando as provações. Terça, a leitura diária está em Efésios 5, 18 ao 19, adorando o Espírito. E quarta, a leitura diária está em Atos 10, 9 e 10, autoridade espiritual. Quinta-feira está em Romanos 11, 12, o poder sobre o pecado. Sexta-feira, Romanos 5, 5, capacidade de declamar. Sábado, Atos 4:31, orando com poder. A leitura bíblica em classe está em Atos 4, do 24 ao 31. Atos 4. Vamos fazer a leitura agora. Que está em Atos 4. Pedro e João diante do Conselho Superior. Agora, Pedro e João precisam se defender diante do Conselho Superior. Novamente, os apóstolos falam com poder, deixando os líderes dos judeus admirados. Não havia como negar que, de fato, Pedro e João haviam curado um homem. Pedro e João ainda estavam falando com o povo quando chegaram alguns sacerdotes, os chefes da guarda do templo e alguns saduceus. Eles ficaram muito aborrecidos, porque os dois apóstolos estavam ensinando ao povo que Jesus havia ressuscitado e que isso provava que os mortos vão ressuscitar. Então prenderam os dois e se puseram na cadeia. Se puseram na cadeia para ficarem lá até o dia seguinte, pois já era muito tarde. Porém, muitas pessoas que ouviram a mensagem creram, e os homens que creram foram mais ou menos 5.000. No dia seguinte, reuniram-se em Jerusalém as autoridades dos judeus, os líderes do povo e os mestres da lei. Nessa região estavam também Anás, que era o grande sacerdote, Caifás, João, Alexandre e outros que eram da família do grande sacerdote. As autoridades puseram os apóstolos em frente deles e perguntaram: com que poder ou em nome de quem vocês fizeram isso? Então Pedro, cheio do Espírito Santo, respondeu: autoridades e líderes do povo, os senhores estão nos perguntando hoje sobre o bem que foi feito a este homem e como ele foi curado. Pois então os senhores e todo o povo de Israel fiquem sabendo que este homem está aqui completamente curado pelo poder de Jesus Cristo.
Jesus Cristo de Nazaré. Aquele que os senhores crucificaram e que Deus ressuscitou. Jesus é aquele de quem as Escrituras Sagradas dizem: a pedra que vocês, os construtores, rejeitaram, veio a ser a mais importante de todas. A salvação só pode ser seguida por meio dele, pois não há no mundo inteiro nenhum outro que Deus tenha dado aos seres humanos, por meio do qual possamos ser salvos. Os membros do Conselho Superior ficaram admirados com a coragem de Pedro. Pois sabiam que era um homem simples, sem instrução, e conheceram que eles tinham sido companheiros de Jesus, mas não podiam dizer nada contra os dois, pois os homens que havia sido curado estavam ali em pé, junto com eles. Em seguida mandaram que Pedro e João saíssem do conselho e começaram a discutir o assunto. Eles diziam: o que vamos fazer com estes homens? Pois todos os moradores de Jerusalém sabem que eles fizeram um grande milagre. E nós não podemos negar isso. Mas, para não deixar que a notícia se espalhasse ainda mais entre o povo, vamos ameaçá-los, a fim de que nunca mais falem com ninguém a respeito de Jesus. Então os chamaram e ordenaram duramente que não falassem nem ensinassem nada a respeito de Jesus. Mas Pedro e João responderam: os senhores mesmo julguem diante de Deus. Devemos obedecer aos senhores ou a Deus, pois não podemos deixar de falar daquilo que temos visto e vivido. Aí o Conselho Superior ameaçou com mais dureza ainda, depois os mandou embora. O conselho não pôde castigá-lo, porque todo o povo louvava a Deus por causa do que havia acontecido. O homem que foi curado por esse milagre tinha mais de 40 anos. Oração dos seguidores de Jesus. João e Pedro no Conselho Superior. Oração dos seguidores de Jesus. Estes episódios mostram que era a vida dos seguidores. Jesus em Jerusalém era um grupo dirigido pelo Espírito de Deus, onde todos tinham um amor especial uns pelos outros. Os apóstolos davam testemunho de ressurreição de Jesus, pois eles tinham visto depois que ele ressuscitou. Pois Pedro, quando Pedro e João foram soltos, voltaram para o seu grupo e contaram tudo o que os chefes dos sacerdotes e líderes do povo haviam dito. Assim que eles ouviram isso, adoravam todos juntos a Deus, dizendo: Senhor, Tu és Criador do céu e da terra, do mar e de tudo que existe neles. Tu falaste por meio do Espírito Santo e é do nosso antepassado Davi, teu servo, quando ele disse: porque as nações pagãs ficaram furiosas, porque os povos fizeram planos tão tolos. Os seus reis
os seus reis prepararam os seus governantes e se ajuntaram contra o Senhor Deus e contra Messias que ele escolheu. De fato, Herodes, Pôncio Pilatos se juntaram aqui nessas cidades. Com os não-judeus e com o povo de Israel, contra Jesus, o seu dedicado servo que escolheste para ser o Messias. Eles se reuniram para fazer tudo o que teu poder e pela tua vontade já havias resolvido que ia acontecer. Agora, Senhor, olha para a ameaça deles. Dá aos teus servos confiança para anunciarem corajosamente a tua palavra. Entenda a mão para curar, a fim de que, por meio do poder do nome de teu servo Jesus, milagres e maravilhas sejam feitos. Quando terminaram de fazer essa oração, o lugar onde estavam reunidos tremeu. Então todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a anunciar corajosamente a palavra de Deus. Tudo era de todos. Todos que creram pensavam e sentiam no mesmo modo. Ninguém dizia que as coisas que possuía eram somente suas, mas todos repartiam uns com os outros tudo o que tinham. Com grande poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e Deus derramava muitas bênçãos sobre todos. Não havia entre eles nenhum necessitado, pois todos que tinham terras ou casas as vendiam, traziam dinheiro e os entregavam aos apóstolos, e cada pessoa recebia uma parte de acordo com a sua necessidade. Foi assim que José vendeu o terreno dele e entregou o dinheiro aos apóstolos. José era levita e havia nascido na ilha de Chipre. Os apóstolos o chamavam de Barnabé, que quer dizer aquele que dá ânimo. Então, irmãos, conseguimos fazer a leitura do capítulo 4, o qual a leitura bíblica em classe traz, né? Que nós temos que ler do capítulo 4, do versículo 24 ao 31. Aí, o que eu fiz? Eu li o versículo inteiro para uma melhor compreensão, e agora na tradução da Bíblia, nova tradução da linguagem de hoje, uma linguagem mais moderna, mais simples, para nós que estamos começando a ter um entendimento melhor. Agora, vamos ler na leitura bíblica em classe na revista. E, ouvindo isto, unânimes, levantaram a voz de Deus e disseram: Senhor, Tu és Deus que fizeste o céu e a terra, e o mar e tudo que nele há, que disseste pela boca de Davi, teu servo, porque bramaram os gemidos e os povos pensaram coisas vãs. Levantaram-se os reis da terra e os príncipes se ajuntaram a uma contra o Senhor e contra seu ungido. Porque verdadeiramente contra os teus santos filhos, Jesus, que tu ungiste, se ajuntaram não só Herodes, mas Pôncio Pilatos, como os gentios do povo de Israel,
para fazerem tudo o que tua mão e teu conselho tinham anteriormente determinado que se havia fazer. Agora, pois, ó Senhor, olha para as suas ameaças e concedes aos teus servos que falem com toda a ousadia da tua palavra, enquanto estendes as tuas mãos para curar, e para que se façam sinais de prodígios pelo teu santo Filho Jesus. E, tendo orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos. E todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Então, irmãos, só repetindo, estamos na lição de número 4, que vai ser ministrada 27 de julho de 2025, que vai falar uma igreja cheia do Espírito Santo. Aí temos texto áureo, que fala, e tendo orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo, anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Atos 4:31. Verdade prática, a igreja cheia do Espírito Santo suporta aflições, ora com o poder e ousadia de testemunha. Aí fizemos a leitura diária, e segunda, a terça, a quarta, a quinta, a sexta e sábado. Segunda, suportando as provações. Na terça, adorando o Espírito. E na quarta, autoridade espiritual. E na quinta, poder sobre o pecado. E na sexta, capacidade de amar. E no sábado, orando com poder. Agora temos o plano de aula e os hinos sugeridos, né? Temos os hinos sugeridos, que vai ser o 126. O hino sugerido é o 126. 126. Vamos dar uma olhadinha no 126, que vai falar bem-aventurança do crente. Bem-aventurados que confiam no Senhor, como fez Abraão. Ele creu ainda que não via, e assim a fé nele não foi em vão. É feliz quem segue fielmente nos caminhos santos do Senhor. Na tribulação é o paciente, esperando no seu Salvador. E aí temos que ler também o 224. 224. 224. É tempo de cegar. É tempo de cegar. É tempo de cegar tu sem vacilar. Declaraste sem temor. Não posso trabalhar. Vem enquanto Cristo, o Mestre, está a te chamar. Jovem, ó, vem trabalhar. Depois temos aqui, vem e vês. Os campos brancos já estão aguardando braços que os cegarão. Jovem, desperta, faze-te pronto e alerta, queiras logo responder. Eis-me aqui, Senhor, olha que a seara bem madura está. Que colheita gloriosa não será. Jovem, desperta, faz-te pronto e alerta. Poucos dias são que restam para o segador. Então, irmãos, agora vamos ler o 387. 387. Derrama teu espírito. Derrama sobre nós teu espírito, como fizeste em Jerusalém, a tua grei. Ó, manda o mesmo fogo, indispensável para nós também. A tua grei. Ó, manda o mesmo fogo, indispensável para nós também. Derrama sobre nós
o teu espírito como em casa do centurião, e derrama-nos o poder da tua palavra, fazendo luz e brilhar na escuridão. E dá-nos o poder da tua palavra, fazendo luz brilhar na escuridão. E agora, seguindo, então focado no capítulo 4 de Atos, o qual já fizemos a lição. Vamos só ler mais um pouquinho aqui, Atos 2:4. E ouvindo eles isto, unânimes levantaram a voz a Deus. Então eles levantaram a voz a Deus e disseram: Senhor, Tu és o Deus que fizeste o céu e a terra, o mar e tudo que neles há, que disseste pela boca de Davi, teu servo, porque bramam os gentios e os povos pensaram coisas vãs. Levantaram-se os reis da terra, os príncipes se ajuntaram a uma contra o Senhor e contra o seu ungido, porque verdadeiramente contra os seus santos filhos de Jesus, que tu ungiste, ajuntaram-se não só Herodes, mas Pôncio Pilatos, como os gentios e o povo de Israel, para fazerem tudo o que a tua mão e o teu conselho tinham anteriormente determinado que se fazer. Agora, pois, Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que falem com toda ousadia das palavras, e concede que os teus servos falem com toda ousadia da palavra, enquanto estendes a tua mão para curar e para que se façam sinais e prodígios pelo nome de teu santo Filho Jesus. E, tendo orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo e anunciaram com ousadias a palavra de Deus. E tendo orado, moveu-se que estavam reunidos todos cheios do Espírito Santo e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Vamos à introdução. A igreja de Jerusalém, cheia do Espírito Santo, enfrentavam desafios como perseverança, oração e ousadia diante da perseguição Os primeiros cristãos não recuaram, mas buscaram ainda mais presença de Deus, fortalecendo-se na comunhão e na oração. O Espírito Santo capacitou a igreja a suportar aflições, permanecer firme na fé e proclamar o Evangelho com coragem. Assim, aprenderemos que a igreja cheia do Espírito Santo não se intimida diante das dificuldades, mas avança em sua missão com poder e autoridade. Vamos agora, irmãos, vamos encerrar essa primeira parte aqui com apenas 30 minutos. 30 minutos, vamos realizar a primeira parte. Então, vamos lá, apresentação da lição, objetivo da lição. Qual que é o primeiro objetivo? Vai ser identificar as características de uma igreja cheia do Espírito Santo, destacando sua perseverança em meio às perseguições. O 2 vai ser analisar a importância da oração com poder na vida da igreja. E o 3 vai ser demonstrar com ousadia espiritual fortalecer a pregação do Evangelho. Então, vai identificar o quê? As características de uma igreja cheia do Espírito Santo, destacando sua perseverança em meio à provocação. Então, perseverança
e meias provocações. O 2 vai analisar a importância, o tópico 2 vai analisar a importância da oração com poder na vida da igreja. Então, analisar a importância da oração com poder na vida da igreja. E o 3 vai ser demonstrar o quê? Com ousadia espiritual, como a ousadia espiritual fortalece a pregação do Evangelho. Agora vamos ler a motivação, irmãos. Motivação. Diante dos desafios da vida cristã, muitas vezes nos perguntamos como a igreja pode permanecer firme e influente em um mundo hostil. A resposta está na plenitude do Espírito Santo. Uma igreja cheia do Espírito não se abala diante das adversidades, mas preserva-as, ora com fervor e anuncia o Evangelho com ousadia. Ao estudarmos esta lição, reflitamos sobre nosso papel como igreja, sobre como podemos buscar essa mesma capacitação para impactar o mundo ao nosso redor. Não entendi nada. Vou ler de novo, irmão, desculpa. Vamos lá. Diante de desafios da vida cristã, então estamos falando de que diante de desafios da vida cristã, muitas vezes nos perguntamos como a igreja pode permanecer firme e influente em um mundo hostil. A resposta está na plenitude do Espírito Santo. Então, plenitude do Espírito Santo, diante do desafio da vida cristã, muitas vezes nos perguntamos como a igreja pode permanecer firme e influente no mundo hostil. A resposta está na plenitude do Espírito Santo. Uma igreja cheia do Espírito Santo. Então, você tem que estar cheia, a igreja tem que estar cheia do Espírito Santo, não se abala diante das adversidades. Mas persevera. Então, persevera, ora com fervor e anuncia o Evangelho com ousadia. Ao estudarmos esta lição, reflitamos sobre o nosso papel como igreja, sobre como podemos buscar essa mesma captação, como podemos buscar essa mesma capacitação para impactar o mundo ao seu redor. E sugestão e método, você pode iniciar a aula promovendo uma reflexão, perguntando como a igreja deve refletir diante das dificuldades e das perseguições. Após ouvir as respostas, conduza a leitura de Atos e leve os alunos a identificarem as características de uma igreja cheia do Espírito Santo. Então, aqui, característica de uma igreja cheia do Espírito Santo. Características de uma igreja cheia do Espírito Santo. Em seguida, guie-os na análise da importância da oração. Então, qual a importância da oração? Por fim, desafios a demonstrar como podem agir com ousadia em sua caminhada cristã. Faça essa atividade de acordo com a exposição da lição. Ela incentiva a participação ativa e leva os alunos a participarem, a aplicarem os princípios bíblicos às suas próprias realidades. Conclusão da lição. Aplicação. Assim como a igreja primitiva enfrentou desafios como oração, ousadias e fé no Espírito Santo, somos chamados a viver da mesma forma de hoje. Diante das adversidades, devemos buscar a Deus com fervor, permanecer firmes na fé e proclamar o Evangelho com coragem. Subsídio do professor, revista Ensinador Cristão. Vale a pena conhecer essa revista que traz reportagens, artigos, entrevistas e subsídios de apoio às lições bíblicas adultos. Na edição 102, página 38, você encontrará um subsídio especial para esta lição, auxílios especiais. Ao final do tópico, você encontrará auxílios que darão suporte à preparação de sua aula. O texto Corajosa Declaração
localizado depois do primeiro tópico, traz reflexões a respeito da perseverança cristã diante das perseguições. Respeito da perseverança cristã diante das perseguições. No final do tópico, o texto A Busca de Poder traz uma reflexão em relação entre a oração e o poder do Espírito Santo. Estamos com 30 minutos de vídeos e vamos fazer o encerramento. Então, só frisando, o tópico 1 vai falar de uma igreja perseverante, suporta o sofrimento, e vai ter um resumo. A igreja primitiva enfrentou perseguições, mas permaneceu firme na missão. Vai ter o subtópico, suporta o sofrimento, não negocia seus valores e está convicta na fé. Já no tópico 2, vai falar uma igreja que ora com poder. No tópico 1, orando com propósito, no item 1, né? E no item 2 vai ser orando em unidade. E no item 3 vai orando fundamentado na palavra de Deus. Com a sinopse 2, a oração foi e é a base espiritual da igreja, trazendo direção e coragem. E o tópico 3 vai falar uma igreja ousada no seu testemunho, ousadia para enfrentar, no item 1 ousadia para enfrentar as oposições do Evangelho, e no 2 vai ser ousadia no exercício dos dons espirituais, e o item 3 vai falar ousadia na exposição da palavra. E com a sinopse 3, movida pelo Espírito Santo, a igreja anuncia o Evangelho com ousadia, sem temor. E a conclusão, nessa lição vimos o que caracteriza de fato a igreja pentecostal. Suas características se tornam visíveis e estão diretamente associadas à plenitude do Espírito Santo. A primeira igreja não foi perfeita, como o livro de Atos deixa bem claro. Contudo, suas limitações eram superadas por um viver diário de capacitação do Espírito Santo. Se queremos, de fato, ser uma igreja revelante, devemos deixar nos encher do Espírito Santo. Amém, irmãos? Que Deus abençoe a todos. A paz do Senhor Jesus. Guarde essa palavra, guarde essa lição no coração. Que venhamos orar, que venhamos jejuar, que venhamos ser perseverantes, assim como a igreja primitiva. Que venhamos buscar mais conhecimentos aí em Atos 2, como os primeiros cristãos foram fortes, não renunciaram à sua fé. Amém? Que Deus abençoe a todos.